Domingo passado eu dei início a essa questão a respeito da natureza de Deus. Então a gente tratou a questão da eternidade. Então, se vocês não viram a pregação de domingo passado, depois é bom você dar uma assistida lá no nosso YouTube, no nosso canal, que vai tratar a questão da eternidade, do eterno, a natureza de Deus no quesito eterno. Todos esses assuntos que a gente vai abordar em relação à natureza de Deus, elas estão interligadas uma coisa na outra. E todas elas, depois vocês vão ver que todas elas apontam para Jesus. Amém? Hoje, a natureza de Deus vai tratar essa questão ligada ao amor. Amém? Brennan Manning, ele escreveu: se você tomasse o amor de todas as melhores mães e de todos os melhores pais que viveram no curso da história humana, toda a bondade deles, toda a paciência, fidelidade, sabedoria, ternura, força e todo o amor, e reunisse todas essas qualidades numa única pessoa, o amor dessa pessoa seria apenas uma pálida sombra do amor e da misericórdia presente no coração de Deus Pai, direcionado a você e a mim neste momento. É difícil a gente pensar, né, a gente conceber a dimensão, o tamanho do amor de Deus. Quando a gente pensa na questão da eternidade, a gente pensa naqueles dois aspectos, na questão quantitativa e na questão qualitativa. Então, o amor de Deus, nessa questão quantitativa, é algo que a gente não consegue conceber. O tamanho, a dimensão do amor de Deus por mim e por você. Dentro disso que Brennan trata, é isso, a gente olha para um ser humano e a gente olha a expressão, a encarnação do amor de uma pessoa, né, geralmente ligado a algumas relações mais íntimas, né, o amor de uma esposa pelo marido, do marido pela esposa. Agora, geralmente, o amor vai estar muito ligado à questão do amor de uma mãe pelo filho. Acho que talvez seja a expressão máxima de amor, né? Eu sei que nem todas as mães talvez mereçam ter essa característica ligadas a ela, né? Porque nem todas as mães amam como deveriam amar, mas eu posso falar isso como um pai, dentro da minha experiência. Eu, de fato, há uma dimensão do amor que a gente só consegue entender quando a gente se torna pai. E eu acredito que o amor de uma mãe talvez seja ainda muito mais expressivo por causa da questão da gestação, né? Porque tudo acontece dentro da mãe e ela que traz à luz essas criaturas, né? Então, o pai também, né? A gente também, né? Eu acho que se você perguntar para qualquer pai aqui, apesar de que também do mesmo modo, essa não é uma realidade que compete a todo pai, né? Tem muitos pais por aí que somente, né, têm o papel de fornecer o material genético ali, nada mais, né? Abandonam no mundo, literalmente. Mas alguns pais realmente que sabem aproveitar dessa experiência e conseguem entender o amor numa dimensão, talvez que seja o pó da sombra daquilo que Deus tem por nós. Essa foi a minha experiência. Primeira vez que eu olhei nos olhos do meu filho, assim que ele nasceu, eu tive um start ali em relação a isso. Falei: Deus, se você me ama mais do que eu amo esse menino, eu não consigo compreender, porque aquilo que eu senti ali era de uma dimensão grandiosa. Então eu fico pensando, né, no amor de Deus por mim e por você. Aleluia. A maioria das pessoas na história experimentou este mundo com suas dores e prazeres, nascimentos e morte, amores e transições, como algo vinculado a um mundo sagrado e invisível. A maior parte da humanidade caminha tendo essa perspectiva, em todo o decorrer da história, tendo essa perspectiva de uma vida eterna. Então, dificilmente você chega num velório, mesmo num velório de um ateu, né, tem uma questão assim muito delicada, porque ninguém chega num velório de ateu e fala assim: olha, querido, acabou. Nunca mais você verá
esse ente que você acabou de perder, né? Então, geralmente nos velórios, por mais que uma pessoa seja de fato assim um religioso no sentido prático da coisa, né, que realmente pratica a religião ao qual professa, geralmente em qualquer velório você vai ver a pessoa abraçada nessa visão acerca precisou beber, muita coisa. Teve uma relação sexual e, de alguma forma, veio uma gravidez não planejada com uma pessoa que muitas vezes você nem sabe o nome dessa pessoa. Agora, todo ser humano, quando se entrega para o pecado, ele está buscando isso aqui. Uma relação eterna. Com relação ao pecado. Obviamente, eu não estou falando de questões ligadas a uma família, a um casamento, mas aquilo que está fora, essa é a busca. É tão profundo este vazio que o ser humano chegou ao ponto de validar qualquer tipo de pecado, desde que ele esteja fundamentado em nome do amor. Não é isso que a gente escuta hoje? Mas se você ama, pode tudo. Se qualquer pecado que você quiser cometer na sua vida, é só você adicionar a palavra amor, que você está automaticamente sendo validado por causa dessa palavra, que está distorcida e tirada.
Como é que é isso para você? Ou tem aqueles momentos em que a gente questiona seriamente o amor de Deus por nós e a bondade dele nas nossas vidas? Acho que todos nós podemos dizer que, se nós nos apegarmos às questões da nossa vida, nós teríamos motivos, talvez, para questionar realmente Deus nesses aspectos. O Salmo 147:11 diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Ô Agnes, você está atrapalhando aí. Deus é amor. É assim que a Bíblia define o Deus ao qual cremos. Isso implica que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é amor, é a sua identidade. Então a Bíblia, ela identifica Deus como amor. Então, o amor é Deus, Deus é o amor. Então quando a gente vê o mundo classificando o amor da forma como tem classificado, isso está correto? Isso tem alguma coisa a ver com Deus? Porque amor se tornou uma coisa assim, muitas vezes até mesmo banal, né? Porque você ama uma garrafa, você ama o teu carro, você ama o teu pet, você ama o teu cabelo, você ama o teu corpo, você ama você. Então tem todas essas coisas, né, ligadas ao amor de uma forma. O grego, por exemplo, tem várias palavras para classificar amor, e cada uma delas identifica um tipo de amor, para você ter uma ideia. E a Bíblia não, a Bíblia vem e classifica que Deus é amor, e essa palavra amor é o amor ágape. É esse amor sacrificial. Então, o amor que a Bíblia define como amor verdadeiro está muito longe de ser um tipo de amor que tem alguma coisa a ver com pecado. Então, quando eu falo que eu estou fazendo uma atitude de pecado, e esse pecado é a expressão de um tipo de amor, esse tipo de amor não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia define. Então, você vê muitas vezes assim, as pessoas defendendo a questão de uma sexualidade imoral, longe daquilo que Deus definiu como sexualidade, as pessoas falando, mas é amor. É amor. E isso ligando a questão da Bíblia. Como se aquele amor fosse o amor que a Bíblia está definindo como amor. Então, está longe. O amor de Deus não tem nada a ver com sexualidade, é uma coisa totalmente à parte. E aquele que ama a Deus, de fato, ele toma para si uma vida de santificação. Então, o amor a Deus se expressa por meio de uma vida sacrificial, porque esse é o amor verdadeiro, é o amor sacrificial. Num debate no Facebook, há um tempo atrás, com uma feminista, ela postou algo lá a respeito de uma questão de que o sexo sem vontade é classificado como estupro. E isso ela estava trazendo para dentro de um contexto de casamento, por exemplo. E eu fui lá e falei, discordo de você. Discordo. E aí já entrou um monte de endemoniada lá. Falei assim, olha, estuprador em potencial. Né? E eu falei isso para ela, por quê? Porque dentro de uma relação de um casal, tanto o homem quanto a mulher. Não é todo dia que você está com a tua testosterona carnívora. Nem todo dia. Não é só mulher que tem dor de cabeça. Não é só mulher que tem, muitas vezes, está com os hormônios. Sei lá, não estou afim. Não estou afim. E aí, como é que faz dentro de uma relação entre duas pessoas? Como faz? Quando um quer e o outro não quer. Então, a conclusão dela era que se um não quer e acabou. Vai tomar um banho gelado,
vai resolver sozinho a questão. Essa era a ideia dela para casamento. Eu falei que não. Que biblicamente o apóstolo Paulo fala que até na questão do jejuar e você se abster da sua sexualidade, você tem que ter permissão do seu cônjuge. Você tem que pedir autorização dele. Você me permite ficar uns dias sem o meu corpício? Sem usufruir? Daí a esposa, talvez dê graças a Deus, fala assim, não, pode ficar quanto tempo você quiser. Ficar uns 3 anos aí, está tudo sus. Né? Algumas vão dizer, não, meia hora de jejum está bom. Né? E é assim, e isso tanto para o homem quanto para a mulher. Ou seja, a minha esposa é dona do meu corpo. E eu sou o dono do corpo dela, na perspectiva bíblica. Dentro de uma perspectiva de casamento, mais uma vez eu falo, isso é o amor que a Bíblia prega. É o amor que se doa, se dá, que não está preocupado com suas vontades. Vai para além disso. Isso é sacrifício. Claro que eu estou, nossa, dá a impressão que tá bom, vou lá fazer. Não é nessa ótica, né? Dá a impressão, né, que você está ali tendo uma relação com um tijolo, né? Não é isso. Não é isso, obviamente. Mas é uma questão que vai para além de uma definição assim, sabe, esdrúxula como essa, tratando isso como se fosse um estupro. Eu perguntei, já foi casada? Já 2 vezes. Está explicado. Entendi. Alguma coisa está errada aí, nessa questão. Então, eu sei de gente que ficam anos casados sem ter relação sexual. E isso, queridos, está completamente contrário ao ensino da palavra. Ah, está tendo um problema hormonal? Tem tratamento, resolvam isso. Porque tem uma das coisas também bíblicas que também pode inclinar, pode direcionar para um divórcio, é isso. Sabiam disso? Essa é uma das questões também. Também uma das questões. Não comparecer. De ambos os lados pode implicar também um divórcio. Ah, mas eu não traí pessoa. Não traiu, mas não compareceu. Não sei porque eu estou falando isso. Mas você sabe por que eu estou falando. Amém? É isso, não estou dizendo friamente isso, querido. Eu entendo que há questões, né? Eu sei o que é, por exemplo, tomar medicamento psiquiátrico e realmente ficar assexuado. Ficar com asinhas de anjos, assim. Ah, agora eu sei como vai ser no céu. De verdade. E o psiquiatra falou assim, olha, eu falei, tem alguma coisa? Ele falou, olha, o libido vai cair um pouquinho, mas ele falou um pouquinho. E eu sei o que é isso. E eu sei também que muitas mulheres tomam também medicações indicadas por psiquiatras e que isso afeta, de fato, o libido. Eu sei. E aí compete ao marido, à esposa, conversar, lidar com a questão, mas nunca embarcar nesse tipo de discurso que tem por aí, sabe? Porque é esse tipo de discurso idiota, sabe, que destrói a família. Não é isso, o casamento está longe de ser disso. O casamento é um amor sacrificial, de acordo, pessoas que conversam, que têm diálogo e que resolvem essas coisas na base do diálogo, da conversa, e não abraçando ideologias idiotas que tem por aí, que destroem a família, que destroem o casamento. Eu vi um post hoje de uma pessoa falando que aumentou em 300% nudes de crianças na internet. 300%. Então, a sexualidade voltada precocemente, e uma sexualidade assim totalmente a parte de intimidade, de amor, de entrega real, verdadeira, uma coisa assim, é uma exploração da nudez, do corpo, da sexualidade, de uma maneira em busca daquilo que está somente em Deus, de um amor real e verdadeiro.
meio baiano esse negócio aqui. Temos preguiça. Olha lá, ó. Ô, Márcio, volta um para mim aí. Diz isso aqui. Isso. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo vivia. Por que eu falo vivia e não viviam? Porque nós estamos tratando de uma unidade, tá? Mesmo que nós estamos falando de 3 pessoas, eu gosto de conjugar isso no singular, porque Deus é um. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo vivia uma relação eterna de amor. O Pai ama o Filho, que ama o Espírito Santo, que ama o Pai, que ama o Espírito Santo, que ama o Filho, e assim, Deus, na sua eternidade, vivia essa relação de amor. Então, Deus precisava nos criar? Não. Mas Ele quis nos criar. Em seu projeto eterno, Deus quis criar pessoas, quis criar seres aos quais Ele amaria. Ele não precisa do nosso amor, mas Ele escolheu nos amar. Nós precisamos de amor. Deus nos criou com essa necessidade básica, impressa dentro do nosso DNA, de ser amado. Nós precisamos de amor. O ser humano que não tem amor e não conhece amor se torna uma criatura perigosa. Perigosa. Uma pessoa enfermeira, né, uma enfermeira disse que a criança, quando ela nasce, ela precisa ser tocada o tempo todo. Porque o ser humano precisa de amor, ser tocado por alguém. Nós fomos criados para nos relacionarmos, mas também para sermos amados. Pode passar. Então, essa relação eterna de amor é a mesma relação que Deus planejou para os seus filhos. Então, assim como existia na Trindade essa relação de amor eterna, antes de todas as coisas existirem, Deus planejou para mim e para você sermos parte dessa relação de amor. É isso que Ele planejou para os seus filhos. Pode passar. 1 João 3,1 diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então o projeto de Deus está aqui, ó. Qual que é onde se manifesta o amor de Deus por mim e por você? Ao nos tornarmos filhos dele. E por que nos tornamos filhos dele? Para termos uma relação familiar, de família. Porque ele nos ama, o amor dele se manifesta em mim e em você, nos tornando filhos. Olha que coisa interessante, a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui, criaturas, criadas. Quando a eternidade entra dentro de cada um de nós, eu falei domingo passado, a vida eterna, nós nos tornamos filhos de Deus. Como filhos de Deus agora, nós pertencemos a essa identidade que é eterna, como parte de Deus, como parte dessa relação divina em Cristo Jesus. Amém? Ali está o amor de Deus, nos tornar parte desse amor. O amor dele se manifesta nessa relação que havia nele e agora está em cada um de nós, vivendo como parte dessa eternidade, que faz parte da vida eterna e agora faz parte do amor. O próximo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, olha o que o texto diz, Deus está nele. E ele em Deus. Aleluia. Vocês acham que vocês estão em Deus? Estão ou não estão? Estão por quê? Porque a Bíblia diz que está. Não porque eu estou dizendo. Não porque um herege qualquer está dizendo. Mas porque a Bíblia está dizendo. Deus está naquele que crê, e aquele que crê está em Deus. Lembre-se dessa relação eterna em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora nós fazemos parte dessa mesma relação.
E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Amém? Você crê que Deus te ama? Amém? Que amém mais murcho? Amém? Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, a natureza de Deus é amor. Se Deus está em nós e nós estamos em Deus, logo nós também temos essa natureza de amor agora dentro de nós. Por isso que o cristão que não ama está em Deus. Deus está nele? Sim ou não? O cristão que não ama, Deus não está nele. Somente aquele que ama realmente conheceu a Deus. Não somente conheceu a Deus, mas o próprio Deus agora vive nele. E deu a ele também parte dessa natureza que pertencia a ele. Olha só que nós estamos tratando sobre duas naturezas. A primeira natureza, eternidade, que só pertencia a Deus e que foi dada aos filhos quando nós cremos em Cristo. Passamos a ter vida eterna. A segunda natureza de Deus agora é o amor. Nós não tínhamos amor, nós não conhecíamos amor. Nós conhecíamos aqueles outros tipos de amores lá que faz parte de qualquer animal tem. O animal também tem sexualidade, o animal tem lá as suas sensações também ligadas à sua natureza. Mas nós não tínhamos esse amor divino dentro de cada um de nós, que só foi concebido a partir do momento que Deus veio habitar dentro de nós. Então a natureza de Deus está em nós agora, nos trazendo eternidade e amor. Então lembre-se que vida eterna não se resume à questão quantitativa. Lembra que eu falei domingo passado? A vida eterna não se resume numa questão de tempo. Também é isso, mas a vida eterna também se manifesta de que forma? Qualitativa. Amém? Ela é um tipo de vida. Porque o inferno também será um tipo de vida eterna. De existência eterna. E não é a vida eterna a qual nós temos em Cristo. Então, é quantitativo, mas também é um tipo de vida eterna. Amém? Então, Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele diz assim: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E aí, por que o maior deles é o amor? Por que a esperança não é o maior? Por que a fé não é a maior? Porque eles vão. Porque nem a fé, nem a esperança pertencem às coisas eternas. São coisas passageiras. Elas pertencem a um tempo e não àquilo que pertence à eternidade. Não haverá esperança no céu. Vocês acham que não tem esperança no céu? Para que esperança no céu? Esperança do quê? Você está lá no céu, será que Jesus vai voltar? Você já está lá. Será que Deus existe? Você está lá vendo Ele nos olhos. Não haverá esperança no céu, nem no céu e nem no inferno. Ou vocês acham que as pessoas que estarão no inferno terão algum tipo de esperança? Às vezes eu fico pensando, né, quantas vezes Deus me livrou da morte. E antes de vir para Cristo. Depois também, né, mas especialmente antes de vir para Cristo, antes de eu conhecer a Cristo. É algo muito... A gente vai lidar com isso depois, mas é algo muito curioso, né, a forma como a gente consegue conciliar a questão da morte com a questão da existência de Deus, né? Como é que isso funciona em Deus? Eu não sei. A única coisa que a gente descansa na sua soberania, que Ele é soberano nesse aspecto, né? Tem um amigo, Fábio, que, louco, cara, totalmente viciado em drogas, numa curva lá em Foz do Iguaçu, se perdeu numa moto, e deu de cara com um poste lá, ficou não sei quantos dias numa UTI,
E enquanto ele estava em coma no UTI, Deus falou com ele. E hoje o Fábio é pastor lá numa igreja presbiteriana lá no Paraguai. Não sei. Nossa, o que eu já perdi de amigos por causa de moto, e amigos não cristãos, que no momento bateram e não voltaram. Por que Deus salvou o Fábio? Não sei. Por que Deus não salvou todos? Não sei. Mas eu só sei de mim. Eu só posso responder por mim. Eu só posso responder por mim. Lembra que eu falei lá atrás, como os judeus pensavam acerca de Deus? Que Deus é bom e Deus é amor. Isso nunca era colocado em dúvida. Apesar de todos os problemas, lutas e coisas que eles enfrentavam, assim como nós. A esperança e a fé, então, ela pertencem a este tempo apenas. Só o amor é eterno. Por que só o amor é eterno? Porque Deus é eterno e porque Deus é amor. Então, o amor, ele é algo que sempre existiu em Deus. E sempre existirá em Deus. Porque Deus é a própria definição do amor. Assim como a eternidade também só existe em Deus. No aspecto qualitativo. E o tipo de amor também em Deus também é qualitativo. Diz respeito a um tipo de amor que a gente vai ver daqui a pouco. E aí vem lá, ó, pode passar. A qualidade da vida eterna manifesta naquele que possui Cristo em sua vida, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Isso é um mandamento. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo, que têm a capacidade de amar. Essa não é uma ordenança para quem não conhece a Deus. Porque você tem que amar a Deus. Então, para você amar a Deus, você tem que ter uma relação com Ele. Então, quem não tem relação com Deus, isso aqui está falando para quem? Para quem tem uma relação com Deus. É para mim e para você. É para aqueles que creem. Então, todas as ordens dadas aos hebreus brotavam do primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, quando Deus faz uma lista de mandamentos, o amor está em primeiro lugar. Olha que coisa interessante. Deus não começa com não roubarás, não pularás a cerca, não cobiçarás aquilo que é do outro. Deus não começa de trás para frente. Deus começa dizendo para mim e para você: olha, você precisa fundamentar toda a sua caminhada, toda a sua vida, fundamentada nessa realidade, de que eu amo você, e você precisa me amar. Toda a tua vida está dentro desse movimento. Eu amo você, e você me ama, e isso tem que ser a realidade tua diária, do teu respirar, das tuas ações, dos teus movimentos diários, todos os dias. Quando eu saio de casa, tudo aquilo que eu fizer vai ser uma expressão do meu amor por Deus, e do meu amor pela minha esposa, e do meu amor pelo meu filho, e do meu amor por cada um de vocês. Porque eu fui amado. E agora eu respondo a esse amor, amando praticamente no meu dia a dia, tendo a praticidade desse amor na minha conduta. Eles somente conseguiriam obedecer aqueles mandamentos se eles de fato amassem a Deus. O Decálogo manifestou uma dura realidade. A descendência adâmica, a qual nós pertencíamos, não pertencemos mais, não ama a Deus. Lembra que eu falei? Para quem que essa ordenança? É para aqueles que
receberam o amor de Deus. Quem não ama a Deus, não recebeu o amor de Deus. Para o homem amar a Deus, ele precisa receber nele essa relação de amor eterno que existe em Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando que eu passo a amar a Deus? Quando esse Deus trino vem habitar em mim, e essa relação acontece em mim, e no meu dia a dia, então, agora, existe a expressão desse amor. Porque agora eu realmente tenho uma relação de amor com Deus. Amém? Amém. Todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo, Deus, eu te amo, apesar de mim mesmo. Obrigado porque você habita em mim, porque sem você, obrigado por me amar. Me ajude a amar as pessoas, me ajude no meu dia a dia a amar. Nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Quando, lá em Mateus 3,17, Jesus estava sendo batizado, aquela voz que vem, diz assim, este é meu filho amado, em quem me comprazo. O interessante é que quando Deus fala isso acerca de Jesus, olha só, Jesus não tinha feito absolutamente nada. Ele não tinha começado nenhum ministério ainda. Ele não tinha operado nenhum tipo de cura ainda. Então, o prazer de Deus não estava naquilo que ele fazia, mas em quem Jesus era. E a mesma coisa está relacionada a mim e a você. Nós precisamos entender que a expressão daquilo que nós somos no nosso dia a dia é, de fato, uma consequência dessa realidade de que nós temos a vida eterna dentro de nós, porque ela é qualitativa, e por causa do amor de Deus, que nós reconhecemos verdadeiramente que somos amados. Por isso que a gente não fica mais lá atrás, lá, ó, naquela busca desenfreada de pecado, porque para sentir-se amado de alguma forma. Porque aquele que tem dentro de si a convicção de que é amado, não precisa de pecados, procurar fora o preenchimento da sua existência. Quantos de vocês, quando conheceram a Cristo, acho que chegaram à mesma conclusão, de que finalmente eu tinha encontrado aquilo que buscou a vida inteira? Comigo foi assim. Tinha procurado em tantas coisas. Quando encontrei Cristo, falei, nossa, cara, era isso que eu procurei o tempo todo. Que cara burro. Bati tanto a cabeça até encontrar finalmente. Pode avançar lá? As ordenanças da lei visavam unicamente nos conduzir à máxima da graça. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Aleluia! Por isso que essa ideia de que amor verdadeiro só existe na liberdade, ela não tem base bíblica para isso. Porque eu não amaria a Deus. A minha liberdade, que eu nasci com ela, de supostamente amar a Deus, se manifestou claramente na minha vida, desde criança, no pecado. Ao olhar para o mandamento, amarás o Senhor teu Deus, mesmo na minha falta de consciência disso, o meu amor por Deus se manifestou assim, lasque-se. Vou viver a minha vida, vou viver as minhas paixões. Todo pecado é um ato de rebelião contra Deus. Todo pecado é um ato de falar na cara de Deus, o teu amor não é suficiente para mim. Todo o amor de Deus é infinitamente desprendido pela sua própria definição. Ele tem tudo a dar e nada a receber. A própria possibilidade de nosso amor é tão simplesmente a materialização da sua vida em nós.
Amém? É isso que é lindo. É essa sensação que o cristão ele carrega dentro de si, né? De que ele é totalmente, absolutamente dependente de Deus na sua vida. De que não depende dele, que não é ele. Ele me amou, ele trouxe para a minha vida a eternidade e para a tua vida. Parafraseando Sofonias 3:17, o Senhor, o meu Deus, habita em mim, poderoso para me salvar. Diz respeito à vida eterna. O seu amor me renova todos os dias, enquanto ele se regozija em mim, com brados de alegria. Aleluia. Eu acho que seria legal você escrever isso e colocar isso na sua mesa, em algum lugar na tua casa. Porque é isso que a Bíblia diz acerca de mim e de você. Faça do Senhor, queridos, e de seu imenso amor por você, o seu valor pessoal. Aleluia. Se existe algum valor em mim e em você, o valor em mim e em você é o amor de Deus em mim e em você. É isso que nos torna valorosos, que traz valor a mim e em você. É o fato desse Deus que ama habitar em mim e em você. Estou quase encerrando, queridos. A natureza de Deus em nós. Pode voltar ali, isso. O amor ao próximo. O C.S. Lewis, ele diz assim: não é possível amar um semelhante perfeitamente até que se ame a Deus. Então, alguns textos bíblicos que vão trazer para mim e para você a questão dessa realidade. Lá em 1 João 4:20, diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Olha que coisa mais curta, né? Curta e direta, sem rodeios. Ah, eu amo a Deus, mas odeio aquele cara. Não, querido. Do que a Bíblia está me chamando? De mentiroso. Não, você está mentindo. Não, eu amo a Deus. Não, você está mentindo. Não, mas eu estou dizendo que eu amo. Não, eu estou dizendo que você está mentindo. Porque a Bíblia está dizendo que eu estou mentindo. Amém? A Bíblia está me chamando de mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha a lógica do que o apóstolo João está tratando. Paulo, lá em Efésios 4:1-2, ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? Então, como que eu suporto o outro? Alguns entendem que essa palavra suporte é no sentido, né, de ser literalmente um suporte na vida do outro, né? Apesar de que essa palavra para nós é assim, tá, eu vou suportar essa pessoa. Então, pode ser também assim. Né? Pode ser. Que eu suporto muito vocês na minha vida. Né? Tem dias que a minha esposa tem que me suportar. Apesar da vontade de matar. Ela precisa me suportar. Então, é assim na vida. É assim. E Paulo fala, ó, mas esse suporte é por quê? Porque é a demonstração de que você tem o amor de Deus dentro de você. Por isso que você suporta. Quem não tem o amor de Deus não suporta nada. Não consegue suportar. Daí vira desigrejado. Porque não consegue suportar a vivência com pessoas hipócritas. Não consegue conviver com pessoas cheias de defeitos, porque ela não consegue suportar essa vida. Com pessoas que não servem ela, que não colocam um tapete vermelho para ela passar. Por isso. Porque não suporta. Porque para suportar precisa amar. Esse é o desafio. Romanos 12:10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Ou seja, amor.
1 João 3:16-18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Logo, aquele que tem o amor de Deus dentro dele, ama de palavra? Não. Ama de verdade. Mateus 5, 43-44. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Porque esse era o entendimento que o judeu tinha acerca do mandamento. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha só que uma coisa está ligada à eternidade. Quando você recebe Cristo, você tem essa qualidade que é a vida eterna. Porque a eternidade pertence a Deus. E agora você tem o amor, que também é o próprio Deus. Então ele está falando o seguinte: que se você é filho de Deus, porque você recebeu essa vida eterna, essa filiação em Cristo, agora você também expressa o amor dessa pessoa que vive em você. Por isso que nós amamos. E aí vai para além, porque não é amar a esposa fiel, o marido fiel, o filho que faz tudo o que a gente quer, o amigo que é 100% legal com você. Não, não é isso. É amar o marido infiel, a esposa infiel, o filho rebelde, o amigo mala, chato. E aí vai além, ele fala: ame os teus inimigos. Fale bem de quem fale mal de você. Ore por quem te persegue. Gente, eu levei um susto de um cachorro do inferno essa semana. Eu estava andando com a Kátia, e eu passei perto de um portão, e eu não vi o cachorro endemoniado. E o cachorro latiu assim, sabe? Parecia que o cachorro estava no meu pescoço quando ele latiu. Eu nunca levei um susto daquele jeito na minha vida, de verdade. Olha, nem quando eu via os demônios no meu quarto, eu me cagava que nem daquele jeito. Eu fiquei endemoniado, sério. Foi por um triz que eu não fiz uma desgraça naquele momento ali. Por um triz. Aquele cachorro foi meu inimigo mais odiado de toda a minha existência. Entendeu? Eu chegava em casa e ficava planejando assim: como é que eu vou matar aquele desgraçado? Eu queria voltar lá e matar ele. De verdade, de tanta raiva que eu fiquei daquele cachorro. Mas eu não voltei, não matei, não quero matá-lo. Mas na hora, gente... E daí eu fiquei pensando nessa questão do inimigo, né, cara? Porque é mais ou menos isso, né? Às vezes a gente odeia uma pessoa assim, sabe? A gente chega a um ponto de odiar mesmo a pessoa. De querer a morte dessa pessoa, de desejar mesmo a morte. Sabe, então, amar a Deus e amar ao próximo é um desafio, não tem dúvida disso que é um desafio. É um desafio. Então, esta é a consumação final da vida eterna. Este amor a Deus e ao próximo deve gerar em nós o desejo de estar em comunhão com Deus e o próximo. Jesus nos prometeu que voltaria para nos buscar, nos prometeu que estava voltando para o Pai para nos preparar um lugar junto a Ele, para que onde Ele estivesse, nós também estivéssemos. Existe uma relação eterna. Nós somos inseridos nessa relação eterna. Ele voltará para que nós possamos viver integralmente, de fato, para todos sempre, essa relação. Sabe por que você não está vivendo essa relação ainda com o Deus eterno? Paulo responde. Paulo fala o seguinte, que nós vamos morrer. E quando a gente morrer, a gente vai para o céu com aquele corpo igual a esse aqui? Não. Porque esse corpo que eu e você temos aqui
Paulo fala que ele não suporta a eternidade. Para que nós possamos ser inseridos nessa relação eterna, na sua consumação total, Paulo fala que nós precisamos ser revestidos de imortalidade. Um novo corpo revestido, um corpo que é de fato esse corpo que pode fazer parte dessa relação eterna. Por enquanto nós temos o Deus vivendo dentro de nós, mas não na sua totalidade, na sua consumação. Por isso que C.S. Lewis ele fala, tudo aquilo que você precisou renunciar na sua vida, por amar a Deus, você vai descobrir quando estiver lá. Que aquilo que você vai experimentar lá, era o que de fato você deixou para trás. Que a sexualidade não pode preencher, as drogas não podem preencher, o trabalho não pode preencher, o sucesso não pode preencher. Nada disso pode preencher. Todas essas coisas que eu rejeito na minha vida, no que diz respeito ao pecado, serão preenchidas na sua totalidade. Quando eu estiver lá na eternidade. Daí eu falo assim, ai Deus, mas isso é infinitamente superior a qualquer tipo de droga que eu experimentei. A consumação final do amor de Deus, consumada nas relações eternas, de Deus para com seus filhos e de seus filhos para com seus irmãos. Amém? Então não se engane, essa relação eterna ela precisa ser expressada no aqui e no agora. Se eu não suporto o meu irmão, não quero amar meu irmão, não quero estar junto de pessoas, cuidado. Porque isso pode estar apontando uma realidade interior de que Deus não habita em mim. Ah, mas eu amo a Deus. Lembra o que João falou? Exatamente. O que eu sou? Um mentiroso. Ah, eu posso ter uma relação com Deus em casa. Não. Você não tem uma relação com Deus em casa. Por quê? Porque se tiver de fato uma relação com Deus em casa, essa relação com o Deus vivo vai te empurrar para a relação com o outro. Porque esse é o propósito de Deus. Deus quer amar pessoas que vão ter uma relação com Ele e com seus outros irmãos em Cristo. Não é egoísmo, não é, ai, Deus me amou, é só eu e Ele, não quero mais saber de nada. Ninguém vai atrapalhar a minha relação. Não é isso. Isso não é amor de Deus. Por isso que a relação com Deus, queridos, jamais deve ser baseada no que recebermos, ao invés unicamente no fato de que Deus quer apenas uma relação eterna com seus filhos. As bênçãos são simplesmente uma consequência da provisão de um Deus que ama seus filhos e, como um pai, cuida de cada um deles. Amém. Amém, queridos? Vamos fechar nossos olhos. Jesus, nós te agradecemos, porque além da vida eterna, a qual nós já possuímos, Senhor, obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque isso é a expressão de um Deus que nos amou e nos providenciou, Deus, toda a capacitação, Deus, para agora verdadeiramente te amarmos e amarmos o próximo, suportarmos e amarmos especialmente os nossos inimigos, Senhor. Obrigado, Jesus, porque hoje nós podemos orar por quem nos persegue. Obrigado porque nós podemos bendizer aqueles que nos maldizem. Obrigado, Deus, porque se há algo que nos separa do próximo, nós podemos sentar e resolver, fundamentados sobre esta realidade, de que o Deus que ama o pecador, ama o inimigo, habita dentro de nós e nos capacita a isso, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado mais uma vez, Senhor, porque essa é a nossa força que nos move, o teu amor em nós, porque o Senhor é o amor.
e o Senhor habita em nós. Obrigado, Jesus, em teu nome eu oro. Amém.